Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que você faça uma extraordinária tarde. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero colocar, Pai, nesse momento as nossas vidas nas tuas mãos, o nosso coração nas tuas mãos. Já te peço, Senhor, que o Senhor me desacelere, me acalme, traga um pouco mais de tranquilidade, me esvaziando de mim mesma, para que o Espírito Santo do Senhor possa me encher e me preparar, ó Pai, para poder trazer a tua palavra. Porque nesse momento, ó Pai, eu quero ser um instrumento do Senhor aqui na terra para trazer a nossa condução, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações, para que venha acontecer e venha fluir conforme o teu querer e a tua vontade. Que hoje o Senhor nos leve a mais um passo da nossa cura interior, a mais um passo da nossa entrega para o Senhor, para que os nossos dias se tornem um pouco mais leves, Senhor. E a gente consiga sentir a sensibilidade da direção que o Senhor quer que venhamos a seguir. Pai, eu quero te agradecer por todas as coisas e pedir para que o Senhor nos guie nessa jornada, nos guie nesse momento, para que haja a verdadeira transformação na nossa vida. Grandes, Deus, é as coisas que o Senhor tem para cada um de nós. Então, sem sombra de dúvidas, nós precisamos dessa cura para que a gente possa enxergar o caminho, para que a gente possa enxergar a direção e todo o preparo que o Senhor tem feito. E é isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a parte da consolação, que é tipo o segundo passo para a nossa cura interior, que é quando Deus nos acolhe e acolhe a nossa dor, né? Então, assim, aqui, quando eu estava preparando, tem até uma sugestão de música, depois eu vou colocar para que vocês meditem nessa música, mas eu preferi trazer a que eu senti na hora, porque eu vou muito ali pelo meu sentir. Né? E eu acho que quando a gente fala que quer beber da água, né? E a gente sente o fluir dele da nossa vida, não é nada mais óbvio de que quando Deus flui na nossa vida, até a nossa dor ele vem para nos acalmar. E todos nós, a gente enfrenta momentos de dor, né? Ou já enfrentamos momentos de dor. É muito difícil você conversar com alguém e ver que essa pessoa nunca sentiu dor nenhuma. Impossível, né? Mas a gente pode ter passado por luto, por alguma perda, uma rejeição, uma frustração, um abandono. E muitas das vezes esse momento gera na gente uma solidão. E aí eu vou pior, gente. Não é só a solidão, não, tá? E aí isso gera um trauma tão grande na gente que às vezes na nossa dificuldade, no nosso dia a dia, ou quando a gente está numa fase mais conturbada da vida, Deus ele nos separa para nos preparar. E aí você acha que o mundo está virando as costas para você, mas na verdade o mundo não está virando as costas para você. Ele simplesmente está preparando você para algo ainda mais extraordinário. Ele está preparando você para algo que vai ser muito maior do que a gente possa imaginar. Só que nós não conseguimos enxergar justamente porque a nossa alma está ferida, a nossa alma está machucada. Então, a gente não consegue gerar a conexão na qual a gente consegue trazer o entendimento de que é um momento de preparação. Então, a gente se fecha. A gente começa a achar que até quando o outro está se posicionando de uma forma que ele precisa se posicionar, a gente acha que o outro está nos rejeitando ou está sendo contra a gente. Eu lembro que quando comecei a entrar nessa fase de mudança da minha vida, que não acabou, ainda está vindo muita mudança, eu comecei a questionar Deus por que as pessoas estavam me dando as costas, por que estava todo mundo me abandonando. E o Deus em silêncio, Deus em silêncio, Deus em silêncio. Falei, caramba, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Porque todas as vezes as pessoas me dão as costas no momento que eu mais preciso. Aí até que um dia eu fiquei com a minha alma realmente muito abatida. E a mensagem de Deus para mim foi: não se preocupe com o que está acontecendo. Está acontecendo exatamente como eu quero que aconteça, para que você seja guiado exatamente para o caminho que eu quero que você siga. Aquilo para mim foi um choque. Eu fiquei literalmente em choque.
Porque estava me machucando, estava me doendo. E aí ele falou assim: não leva para o coração o que as pessoas estão fazendo com você. Falei, tá, mas é difícil, né? Falar e faz, difícil fazer. Porque como que você não vai levar para o coração uma pessoa que você gosta muito e está te maltratando? Não tem como. E ali eu falei, então, beleza, Deus, mas então agora você tem que me dar uma inteligência emocional um pouco mais além, porque claro que eu vou, claro que vai me incomodar. Não tem como não levar para o coração aquilo que está me ferindo. Só que a palavra de Deus, gente, ela nos garante que o Senhor não só nos consola, mas também transforma a gente em instrumento de consolo para os outros. E ali, para mim, foi muito pior, porque eu fui vivendo um tempo de aflição. Essa semana eu estou nesse momento de aflição novamente, como eu dividi para vocês, porque está vindo mais uma outra mudança. Então, toda vez que vai mudar algo, você pode perceber que sua alma fica um pouquinho turbulenta. E aí, naquela época, eu comecei a ficar perguntando a Deus. E eu ainda tinha que me fazer de forte, porque ainda eu sou terapeuta, eu ainda tenho que cumprir com o meu trabalho. Porque imagina quando eu estou fraca, falar, vou ficar uma semana sem atender. Não vou nem responder o WhatsApp. Posso nem me dar o luxo. Então, eu tinha que me preparar meu espírito para poder sentar aqui para cuidar das pessoas. E toda vez que, às vezes, eu estava cuidando das pessoas, eu estava cuidando de mim. Porque é inacreditável o tanto de pessoa que eu atraí exatamente com o mesmo problema que o meu. Exatamente como aquilo que estava machucando a minha alma. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, fala: bendito seja o Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia, o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, quando você vive algo, você nem está vivendo só para você, você está vivendo para a sua geração e para as pessoas que convivem com você. Por quê? Porque você vai colocar com ela em prática. Eu falo que a coisa mais extraordinária da terapia holística não são nem as técnicas e nem os nossos estudos. É a capacidade de você aconselhar a seu cliente, aconselhar aquela pessoa através da sua própria vida. Através da sua própria experiência. Que é a hora que eu brinco falando que Deus me faz passar por várias coisas para depois ter que ensinar vocês. Que era mais fácil ele me falar e eu repetir, ao invés dele me colocar no campo de batalha toda vez que eu tenho que ensinar. Seria mais fácil. Mas nem sempre é da forma como a gente quer que seja. E tá tudo bem. Então, só que Deus ele não vai desperdiçar as nossas lágrimas, gente. Ele vai transformar toda a nossa dor em testemunho. E todo luto em consolo. E aí, quando a gente vai entrar no estudo desses 2 versículos, Paulo ele está escrevendo para Coríntios. Só que Coríntios estava em meio a lutas e tribulações, estava com a alma ferida. E ele reconhece que, apesar de toda dificuldade, a presença de Deus ali ela era real e ela era constante. E era a principal e a única fonte de consolo. Muitas das vezes a nossa dor, gente, ela vai ser tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que o nosso consolo vai ser o nosso secreto. E funciona, tá? Porque já deve ter uns 3 dias que eu não tô dormindo muito bem, não, mas na hora que eu acordo, eu já começo a orar. Claro que eu tenho ficado cansado do meu corpo físico. Mas o renovo da minha alma tá surreal. Das 5 horas da manhã eu tô de pé. Já tô de pé orando, das 6 horas da manhã eu já tô organizando aqui as minhas coisas, igual hoje eu fiquei sem internet na parte da manhã. E aí, eu estava sem internet, mas sentei ali, já fui ler o livro, já fui fazer as minhas meditações, já fui editando as coisas aqui no computador, editando alguns textos que eu precisava, organizando algumas coisas que eu precisava. Então, até 8h30, que 8h30 eu tinha terapia, aí foi quando eu parei, depois da terapia eu me dei um momento de descanso e fui me organizar para uma reunião.
Mas é dele que vem o consolo. Mesmo em meio à tribulação, ele consegue trazer para você um vigor de alma. Fui dormir quase 2h40 da manhã, 5h20 eu estava realmente já levantada, já estava de pé na minha cama. Eu não estava mais deitada, porque normalmente eu ficava deitada até as 6 horas orando deitada. Eu levantei e vim orar no meu quarto. Aí fiquei orando. Na hora que eu liguei o computador, que eu falei, já vou ligar aqui. Na hora que eu fui para ligar o computador, lá não carregava a internet. E o 3G aqui com a obra, parece que eu não sei se eles estão cortando o sinal para os peão trabalhar, mas não funciona direito. Fica muito levinho. Então não dá nem para rotear a internet. Eu quero ver, né, se estão cortando mesmo. Que aí vai dando 5h40 por aí, 4h40, 4h30, 4h40, que é a hora que a internet volta a funcionar direito. Até que hoje deu umas 3 horas, ela voltou a funcionar. Antes ela não estava funcionando, não. Fica instável. Mas mesmo com todo o cansaço, ele vem dando a força, dando o posicionamento, trazendo aquilo que a gente precisa para nos posicionar. Então, o que o texto nos mostra? 2 verdades. Uma, Deus é pai. Ainda tem aquela brincadeira, né? Deus é pai, não é padrasto. Mas, ou seja, ele é um pai de misericórdia, gente. Ele se importa, ele cuida, ele tem compaixão. Deus, ele não tá ali só para poder te punir. No entanto, eu sempre falo, né? Existem muitas pessoas que traz Deus como um Deus muito punitivo. Não, eu trago um Deus de amor mesmo. Que é um Deus de tipo, ele está ali, independente do seu pecado, independente daquilo que você está vivendo, e com toda a certeza o que você está vivendo nem é porque você merece viver, não. É porque talvez ele está deixando que isso aconteça para poder te fortalecer, para te levar nos lugares que ele quer te levar. E hoje, mesmo estando atribulada, vamos colocar assim, mas eu tenho certeza, eu creio já que em nome de Jesus essa fase está passando na minha vida. Hoje eu já consigo enxergar que tudo tem um propósito. As oportunidades que estão chegando, as portas que estão se abrindo para mim, gente, sem esforço, eu falo, uau, se não foi ele, eu não sei o que é. Porque ele se importa com a gente. Ele tem cuidado de tudo, mesmo que pareça que não. Mas o que a gente precisa vencer? O que a gente precisa romper? Essa partezinha da nossa cabeça que acha que a gente tem que continuar repetindo o padrão e continuar repetindo o padrão da nossa família. De achar, não, é porque é assim, não tem outro jeito. Não, não é assim. Você pode fazer diferente, mas não simplesmente. Como é que eu vou explicar? Não simplesmente. A Renata colocou no. Estou na prova e de forma tranquila, por incrível que pareça. Porque o consolo vem dele, Renata. Já que você trouxe isso aí, eu vou te explicar a sua parte também. Deus não quer que a gente continue repetindo as histórias dos nossos antepassados. Ele quer que a gente entenda que ele colocou ali, mas ele nos chamou para mudar. Tem um vídeo que eu vou tentar achar para poder mandar para vocês que fala que para a gente conseguir alcançar os lugares que Deus tem para a gente vai precisar de deixar para trás o nosso passado. Abraão teve que mudar. Isaac teve que mudar. Jacó teve que mudar. José teve que mudar. Então, percebe que a gente tem que sair do lugar que a gente está para que aconteça o que precisa acontecer? E entrando na história da Renata. Hoje de manhã, a minha terapia, gente, é uma terapia mentoria, né? E uma terapia parceria ainda, porque a gente discute casos antes mesmo da parte da terapia. E a gente estava discutindo o caso da Renata e a gente analisou a história da Renata, não existe, não é comparando dores de mais ninguém, não. Mas não existe uma história tão triste tanto quanto a da Renata. E o que está acontecendo agora é como se a mãe tivesse tomado consciência, mas não é de forma consciente, é inconsciente o movimento, porque quem está fazendo a cura é a Renata. E quando a Renata busca a cura, a Renata encerra essa dor nela.
E aí causa uma certa consciência na mãe. A mãe traz isso para o corpo físico, porque ela não consegue absorver, porque ela não faz terapia, né? Então, ela não consegue absorver de forma mental, o corpo responde por ela, mas o corpo responde encerrando, tipo, essa dor morre em mim. Não vai mais passar de geração para geração. Porque é muita dor, é muita morte. E para que a Renata consiga se posicionar de forma leve, é Deus mostrando para ela, querida, a história foi como tinha que ser para que você nascesse e você se tornasse essa líder que eu tô te criando para ser. A Renata só vai conseguir um cargo de liderança, de se posicionar como ela deve se posicionar, por causa da história. Não é por causa de estudo, mas é por causa da identidade do propósito. Para não falar só da Renata, pode trazer para mim. Eu só consigo me posicionar hoje, apesar de não ter muita paciência ainda. Deus tem treinado um pouco a minha paciência e treinado ainda mais a minha liderança, justamente nessa parte de com a minha história. Eu não sentei para aprender a estudar sobre liderança, como liderar pessoas, como liderar projetos, como me posicionar. Não, eu nunca sentei para aprender. Agora que eu estou sentando para aprender, eu estava numa reunião aqui antes de entrar, antes eu fui almoçar, já era 3 e pouca, da 3h40. Eu sentei numa reunião aqui para justamente aprender a organizar uma equipe. Como delegar as funções e o que precisa ser feito ali dentro da onde eu preciso fazer. Mas ao chegar nessa posição, não teve estudo. O que é que me trouxe? O que é que faz as portas se abrir para a gente? A nossa identidade, o nosso propósito. Então, o que que Deus está trazendo para a gente? Esse cuidado. Toda a sua história, ele não te esqueceu. Lívia, mas doeu, mas ele não te esqueceu. Lívia, mas meu pai me abandonou, mas ele não te esqueceu. Lívia, mas a história da minha mãe, ele não te esqueceu. Foi exatamente como tinha que ser para que fosse formado o seu caráter, sua identidade, para que você fosse guiado ao seu propósito. Como assim, Lívia? Moisés. Se a mãe de Moisés não tivesse segurado ele, não matado ele, porque naquela época morreu-se todos os meninos. A mãe coloca no rio. Olha o cuidado de Deus, gente. A filha de Faraó pega para criar o Moisés. Mas Moisés sabia que ele não pertencia aos egípcios, ele pertencia aos hebreus. Moisés foge. Mas mesmo quando Moisés foge, ele vira pastor de ovelhas, ou seja, sendo pastor de ovelhas, Deus preparando ele para guiar uma grande nação, para libertar o povo. E você está achando que Deus esqueceu de você. Como diz outro, bobinha. Não, gente, Deus não esqueceu, não. Em momento nenhum, nada saiu do controle dele, nada saiu da mão dele, nada saiu de nada dele. Porque nesse mesmo versículo mostra que Deus, ele é Deus de toda consolação, ou seja, não há dor que esteja fora do alcance do consolo dele. Lívia, mas está doendo, eu sei. Vamos para a história de José? Teve sonhos, foi zombado pelos irmãos, foi jogado na cova, os irmãos venderam ele como escravo, ele trabalhou como escravo, ele foi servo ali, Deus prosperou através da vida dele, aí ele foi preso injustamente, foi esquecido na prisão, mas se não fosse toda essa trajetória, Deus moldando a identidade, o caráter e o propósito dele, teria morrido uma nação inteira de fome. E você achando aí que Deus esqueceu de você e Deus não está olhando para a sua dor. E você achando que você tem que resolver com a força do seu próprio braço. Tolinho. Ou seja, o abraço de Deus, gente, é invisível aos nossos olhos. Mas ele vem real para o nosso coração. Porque é ele quem te sustenta, ele que vai trazer sua paz de espírito, ele que vai te guiar, mesmo independente de todas as coisas. E aí, como eu falei que essa semana seria uma semana diferente,
Tô misturando tudo, né, gente? É que eu tô trazendo mais a minha identidade, tá, gente? Como eu tô passando por mais uma transição, nessa transição eu tô trazendo um pouco mais de quem sou eu, ao invés de fugir dessa transição, porque normalmente quando eu tô em transição, eu sumo, ninguém não me vê nem no WhatsApp, nem no Instagram e nem nada. Dessa vez eu prometi, eu tô até presente no WhatsApp, no Instagram, tá? Tô até gravando vídeo, assim, com um pouquinho de dificuldade, mas estou. Mas aí eu quis trazer o devocional também de uma forma diferente. Então a gente vai para uma reflexão agora, eu vou mandar no grupo também, tá? E a gente vai ter um exercício prático também. Eu vou gravar e vou mandar ele no grupo também. Mas nesse momento eu queria que você refletisse, né? Porque Deus nos consola pessoalmente, vamos colocar assim. Ele conhece cada dor nossa. Porque em Salmos 34:18 fala: perto está o Senhor dos que não têm o coração quebrantado. Ou seja, a consolação, gente, não é a ausência da nossa dor, mas a presença da paz de Cristo em meio à nossa dor. É a gente saber mesmo que tudo não vai bem, ele está ali cuidando da gente. Segundo passo, Deus nos capacita a nos consolar os outros. É o que eu expliquei aqui. Mesmo em meio às confusões, às vezes, vem uma pessoa para conversar comigo, ela está com um problema exatamente igual ao meu. E aí eu estou aqui matutando, quebrando minha cabeça para poder tentar resolver o meu problema que eu não consigo. Mas aí vem o cliente para mim, eu falo isso, aí eu paro, penso, falo, carambolas. Era isso o tempo todo e eu não vi. Então, o consolo que a gente recebe, né, ele torna a gente canal de bênção na vida do outro. Então, eu queria que você até percebesse, será que você já recebeu algum consolo de Deus? Com toda certeza, sim. Por quê? Porque você consola os outros, até você sem perceber. E quando aqui eu vou te dar uma virada de chave para a sua vida, que guarda isso para tudo na sua vida. Faça terapia, tá? Mas, principalmente na parte da terapia, eu sempre indico vocês. Eu nunca crio vocês para serem dependentes de mim, não. Eu sempre falo que eu crio vocês para a vida, para que vocês possam conseguir viver sozinhos. Porque eu não quero ninguém sendo dependente de mim. Eu quero que vocês venham, vivam ali sua transformação, comece a caminhar com suas próprias pernas e volta só quando a gente precisa. Mas antes disso, vocês precisam viver uma jornada intensa comigo, tá? E aí, o que acontece? Qual que é a virada de chave, Lívia? Toda vez que você tiver um problema que você não souber como resolver, saia da situação e analise como uma terceira pessoa. Conta o caso para você mesmo como se fosse sua amiga. Você vai saber o que você vai fazer. Porque quando sua amiga desabafa com você, pode ser o problema mais louco da vida. Você sempre tem uma resposta para dar. Então, você sempre vai ter uma resposta para você, desde que você se olhe com o olho que você olha as outras pessoas. Samara falou uma coisa hoje comigo que eu ri. Fiquei com raiva, mas não é com raiva dela. É porque é raiva porque quando a pessoa fala a verdade na sua cara, você fica com raiva. Mas é a verdade. Ela, você já percebeu que tudo que você vai fazer para os outros você consegue fazer, mas quando é para você, você não faz? É justamente isso que a gente precisa fazer. Começar a olhar para a gente como se a gente estivesse olhando para o outro. Hoje, eu ainda dei a desculpa para ela, tá? Do porquê. Porque tudo, na verdade, o nosso inconsciente busca as desculpas. Quando foi hoje, eu falei, agora eu vou pegar, vou fazer aqui esse vídeo aqui, pelo menos esse aqui tem que sair. Comecei a gravar, gente. O cachorro parecia que estava morrendo, porta batendo, coisa caindo. Eu esqueci a fala que eu repeti, estava com ela gravada na cabeça. Mil coisas acontecem para eu pegar e não fazer. O que eu fiz? Na hora que eu cansei, falei, vou cortar, vai ser esse aqui mesmo. E vai desse jeito aqui. Antes feito que perfeito. Ou seja, Deus está trabalhando ainda até na parte do meu perfeccionismo, que antes eu queria uma coisa perfeita. Então, eu fico pensando muito no cenário, eu fico pensando muito, nossa, eu preciso estar arrumada, preciso estar com o meu cabelo. O devocional foi a melhor coisa que Deus me deu. Não foi nem para vocês, não, foi para mim. Porque o devocional que está me ensinando a me curar. Por quê? Porque como é que eu vou estar maquiada às 6:30 da manhã? Impossível.
Então, eu aprendi a aparecer de cara limpa. No Instagram, eu coloco um filtro, né? Mais fácil. Mas eu parei de querer ser perfeita, de estar sempre maquiada para criar as melhores coisas. Não, eu sou ser humano, gente. Ah, mas tem que acrescentar valor. Tem. Mas no dia que eu estiver bem, no dia que eu estiver numa correria louca, no dia que eu tiver que me acolher, eu tenho que ser quem eu sou. E é isso que conecta. Porque essa é a minha verdade. Eu não quero ser o outro, eu quero ser eu. E a partir desse momento que você vai se aceitando, mas quando você estiver com essa dificuldade, saia e olha para você da forma como você olha para o outro. Que aí você vai começar a resolver muitos quesitos da sua vida. Muitos problemas da sua vida. Quando alguém gritar com você, quando alguém te tratar mal, não responda, não, respira. Pensa da forma como você gostaria de ser tratado e trata essa pessoa. Você vai ver que 95% dos seus problemas serão resolvidos. Porque a nossa mania é, se o outro me tratou mal, eu tenho que ir lá e tratar mal ele também. Se o outro não me valorizou, é só eu pisar nele que ele vai me valorizar. É ao contrário. E o terceiro ponto é que consolação não é uma anestesia, é uma cura. Deus não vai mascarar a sua dor igual você é especialista em fingir que não está sentindo. Ele vai tratar. Porque a gente tem uma grande mania de só fugir dos nossos problemas, não enfrentar eles de frente. Então Deus não vai mascarar mais a dor, ele vai tratar. Então, diferente do mundo que vai nos oferecer várias e várias distrações, Deus vai me oferecer para a gente a restauração. E quem experimenta o consolo de Deus nunca mais deixa de ser consolado. E depois que você experimenta o consolo de Deus, você nunca mais consola o outro da mesma maneira. Eu tenho analisado hoje a terapia, claro que a gente vai evoluir o resto da nossa vida, tá, gente? Em tudo que você fizer. A Renata é advogada, e aí, com toda certeza, quando a Renata começou e para a Renata que é hoje, com toda certeza ela evoluiu muito. Ela trabalha com a parte de REUB, com certeza quando ela começou ela não dominava, igual hoje ela é referência especialista no mercado. Com toda certeza não é. Não era. Temos a Samara. Cria arte com uma facilidade assim. Aí eu tava até falando com ela, Samara, eu preciso que você treina a equipe da equipe do meu ministério. Como? Sendo que eu aprendi fazendo. É porque é prática, gente. A gente nunca vai ser quem a gente era ontem. A gente sempre vai ser uma pessoa melhor. Não tem como você ser ruim em algo que você pratica todos os dias. Você pode ser muito ruim. Você pode ter zero dom naquilo. Mas de tanto praticar, com toda certeza, uma evolução você vai ter. E é isso que tem acontecido na terapia. Depois que eu uni, então, a terapia com a minha parte da espiritualidade, não existe um consolo. Existem pessoas hoje, gente, que mandam mensagem para mim pedir conselho. E o conselho, ele sai de forma tão natural, assim, ó, parece que eu tenho a sabedoria dos deuses. Mas não é não. É porque parece que na hora eu respiro fundo e falo, Deus, não é comigo não, é com o Senhor. E vai de forma leve, muito transformador. E aí eu vou passar um exercício para vocês, eu vou gravar esse exercício em áudio, vou mandar no grupo para que não ficar muito grande. Assim que disponibilizar aqui eu já vou postar. E eu vou mandar esse áudiozinho explicando esse exercício, porque vai precisar de papel, de caneta, de escrever, e aí, como eu vou colocar para escrever aqui, vai ficar muito tempo. Vai ficar longo o nosso vídeo. Então, eu vou passar somente o exercício no grupo.
E aí, lembrando que amanhã a gente tem a continuação. Não, peraí que tem mais uma coisa aqui, gente. Ah, já tá cheio aqui, já achei. Amanhã nós vamos falar sobre o perdão, né? Liberando o nosso coração. As meninas que estão aqui hoje já fazem parte do Despertar da Fênix, a gente já tem trabalhado muito isso. Eu vou trabalhar um pouco disso hoje na nossa aula, mas nós vamos firmar mais um pouco amanhã no nosso devocional. Então, hoje a gente falou sobre essa consolação que vem de Deus, né? Que nos acolhe, nos fortalece, mesmo em meio à nossa dor. E amanhã a gente vai mergulhar nesse tema, que é o perdão. Então, não perca, não. Esteja aqui amanhã. E eu vou mandar para vocês alguns versículos de apoio que é para vocês meditarem, tá? Assim como Salmos 34:18, né? Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Isaías 66:13, que é como alguém que a quem sua mãe consola, assim os seus eu consolarei. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Ou seja, chora, gente. Tá mal, chora. Não tem essa de, ai, não chora não. Não, chora sim, chora muito. Não. Quando vier te encher o saco, você fala assim, ó, na palavra de Deus fala que bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então me deixe chorar em paz. Porque Deus é Deus de toda consolação. Então, toda vez que vier te encher o saco, é só você falar Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então, eu choro mesmo. E o que eu mais tenho feito esses dias é chorado e falado com Deus assim, Deus, eu preciso. Porque quem é consolado por Deus, gente, jamais anda sozinho. E eu lembro que no domingo eu chorei assim, eu tive um pranto, foi muito, muito forte. Na segunda também, que na segunda minha alma ficou muito aflita, eu chorei demais. Na segunda-feira eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, eu preciso que o Senhor abra a minha mentalidade, eu preciso de uma transformação. Gente, eu fiz isso segunda. Na terça-feira eu tive uma reunião que foi assim, uau! E aí, não se bastasse isso, eu cheguei para a reunião, que eu tinha uma outra reunião. Tinha uma outra reunião lá na igreja, cheguei, conheci uma outra pessoa que falou, preciso de você, eu tenho que conversar com você, dali já vai gerar uma outra reunião. Aí, dali eu já recebi uma outra mensagem, né? Já recebi uma outra coisa que virou e falou assim: isso aqui a partir de agora é seu. Já recebi um outro presente. Ou seja, quando a gente começa a se abrir, né? A gente entrega a parte ali e a gente chora, pedindo a Deus o consolo, a nossa história começa a mudar. E é por isso que a gente vai trabalhar o perdão, porque eu tenho trabalhado muito alto perdão. E com isso vai abrindo portas que você nem sequer imagina. Então, feche seus olhos, vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, já quero te agradecer por essa palavra, por mais esse alimento. Quero te agradecer ao Senhor por nos guiar sempre e por nunca nos deixar sozinhos de verdade, ó Pai. Porque desde quando eu comecei o devocional, o Senhor nunca me deixou fazer um devocional sozinho. E eu já quero te agradecer, ó Pai, justamente pelo Senhor confiar em mim. Isso é um privilégio, ó Pai. Então eu peço, Deus, que com essa cabeça maluquinha que eu tenho, de às vezes querer tacar tudo pro alto, desistir, Senhor, me fortalece dia após dia. Porque eu sou do Senhor e eu quero viver para ti, eu quero que minha vida seja toda do Senhor e eu não quero abrir mão nunca disso. Então, toda vez que passar essa maluquice na minha cabeça, faz com que o Espírito Santo do Senhor me dê um sacode, porque esse é o meu propósito e eu tenho prazer em te servir, ó Pai. Mas eu peço para que o Senhor comece a visitar cada coração que está aqui, dos que assistem no gravado, de cada pessoa que está no nosso grupo, ó Pai. Trazendo o consolo hoje, trazendo o direcionamento, ó Pai, trazendo a tua presença, que cada um deles, ó Deus, sinta no Senhor. Sinta, ó Pai, que o Senhor se faz presente, sinta, ó Deus, que o Senhor tem caminhado no nosso lado a lado. Reaviva corações, reacenda em chamas e traga a transformação para o teu povo. Pai. Eu só te peço hoje, Deus, derrama sobre nós o teu consolo, Pai. Porque talvez nós não estamos chorando, mas a nossa alma tem gritado, Pai, por ti. A nossa alma tem chorado, ó Pai, porque está pesado. Então, tira esse peso sobre nós. Nós te entregamos a nossa vida,
o nosso coração, a nossa semana, e clamamos por essa cura interior, ó Pai. Então, que o Senhor nos direcione dia após dia, para que a gente possa romper e começar a viver o extraordinário do Senhor aqui na Terra. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Por isso que o devocional tem que ser 6:30 da manhã, gente. Eu fico meio acelerada depois. Aí eu perco um pouco as coisas que eu preciso falar. Durante o dia eu estou acelerada já. Mas quero agradecer vocês duas, vocês são muito importantes para mim. Agradecer também quem estiver assistindo gravado, que eu não sei quem é, que eu não consigo acompanhar. Mas saiba que Deus tem um propósito muito grande para a gente ainda em 2025, tá? Existem muitas coisas que vão acontecer em 2025. Mas para isso a gente precisa da nossa cura, a gente precisa fortalecer a nossa fé, para que a gente realmente venha viver o extraordinário. Então, que vocês fiquem com Deus, se Deus quiser. Tomara que amanhã a gente consiga fazer assim, às 6:30 da manhã, que senão amanhã eu não consigo cumprir com o nosso horário. Amanhã eu estou com a agenda um pouco mais cheia, mas sem sombra de dúvidas vai ser algo extraordinário. Eu sei, Renata. Eu não te peguei na curva porque você não deixou, senão eu tinha te pegado era na curva mesmo. Hoje de manhã a gente estava intercedendo por você. Na hora da minha terapia, hein? Isso era a pauta da minha terapia. Na verdade, todos vocês, gente. Toda pessoa que passa a fazer parte do meu convívio, ela tá na minha oração. Todas as pessoas que trabalham comigo, todos os meus clientes, eu vibro muito por vocês, eu oro por vocês, eu questiono a Deus por vocês, porque a dor de vocês passa a ser minha dor. Não se engane, se você tiver um dia que você estiver mal, você pode ter certeza que eu vou estar mal por dentro também. Eu posso parecer alegre, mas eu estou super preocupada com vocês, porque eu sinto a dor de vocês. E não se engane mais ainda, porque quando tem uma vitória de vocês, quem vibra mais sou eu. Quando eu vejo vocês crescendo, vamos pegar o exemplo da Samara aqui. Samara sempre fez as coisas da Samara sempre com muita excelência. Por isso que eu sempre quis a Samara na minha equipe. Eu sempre falava com Deus, eu quero a Samara. Não estou desfazendo de ninguém, porque depois vai assistir outras social medias assistindo, vai falar, tá vendo? Ela tá desfazendo de mim. Não tô, gente. Mas existem conexões que são conexões de alma. A Samara, ela em tempo recorde, reconheceu a minha bagunça, ela reconheceu quem eu sou, e mesmo assim ela consegue decifrar aquilo que nem eu, às vezes, consigo entender que eu tô querendo falar do recado, e ela pega no ar. E desde a primeira reunião que eu tive com a Samara, eu falei com Deus assim, Deus, eu quero que seja ela. Desde a primeira reunião, eu falei que o Senhor me deu recurso porque eu preciso da Samara. E cada vez que a Samara cresce um pouco, cada vez que eu tenho uma visão com a Samara diferente, que eu fico profetizando que a Samara vai ser minha, mas eu sei que a Samara não vai ser minha, não, gente. Eu sei que a Samara não vai fazer parte dos meus planos futuros, porque a Samara nem no Brasil fica. Toda vez que eu tenho uma visão com ela, o meu coração ele se alegra e eu choro. Porque a vitória de vocês são as minhas vitórias. Então, todo o seu pranto é o meu pranto, a sua dor é a minha dor, mas a sua vitória, ela é minha maior alegria. Eu posso estar num dia que eu estiver destruída, se você me ligar me contando uma vitória sua, você pode ter certeza. Com toda certeza absoluta do meu ser, a minha energia naquele momento vai mudar. Por quê? Porque a sua vitória é a minha vitória. Então, que vocês façam um restinho de extraordinário dia. Que Deus abençoe, guarde a vida de vocês. Tomara, já orem aí, gente, já intercede aí. Não deixa essa internet cair amanhã, não. Porque se eu não conseguir fazer às 6:30 da manhã, eu não tenho horário amanhã para poder fazer, tá? Mas fiquem com Deus. Obrigada por estarem comigo. E, se Deus quiser, amanhã a gente vai estar juntinho, tá? Beijo! A gente também te ama, Rê. Fica com Deus.